Seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos prudentes e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o ao ajudante e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vós acabaste de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida, me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizestes em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo do profeta Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda aquela região. Mas a nenhuma delas foi mandado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, em Sidônia. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio, o Naamã. Essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-o fora da cidade, e conduziram-no até o alto monte sobre o qual está construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali para baixo. Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo Senhor inicia o seu ministério.
E chegou num dia de sábado na sinagoga, em sua terra natal. Chegou para anunciar a boa nova do reino. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E Cristo Senhor abriu lá no terceiro Isaías, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. E hoje somos todos nós. O Espírito do Senhor está em cada um de nós. Somos ungidos e enviados. Vivamos pela força do Espírito Santo. Vamos proclamar a boa nova a todos os povos, curar os contritos de coração e anunciar aos cativos a redenção. Anunciar a redenção para que todos sejam libertos, que todos sejam libertos e conheçam a verdade. Tantos são os cativos, e vamos proclamar a liberdade a todos os cativos, que eles se libertem, e a restauração da vista a todos os povos, e proclamar o ano da graça do Senhor. É muito bonito. Nessa passagem do terceiro Isaías, aqui no Evangelho do capítulo 4, segundo Lucas, na quinta-feira santa de manhã, na missa da renovação das promessas sacerdotais, é essa leitura do terceiro Isaías, a primeira leitura, e o Evangelho é esse Evangelho. No capítulo 4, segundo Lucas, a força do Espírito do Senhor. E a força do Espírito do Senhor está em todos nós. Saibamos agir pela força do Espírito do Senhor. E Jesus leu a passagem lá do terceiro Isaías e entregou o livro ao ajudante. E todos ficaram de olhos fixos no Senhor e começaram a dizer: e Jesus, hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Porque disse: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir? Porque o Espírito do Senhor agiu em todos, cumpriu a escritura. Mas Jesus estava em sua terra natal. E todos davam testemunhos e admiravam das palavras cheia de graça que procedia da boca do Senhor. Que ele estava na força do Espírito do Senhor. Foi começar a anunciar o reino de Deus. No estudo de Cristologia, é o Jesus histórico, começando a anunciar o reino de Deus na força do Espírito do Senhor. E hoje somos todos nós, que vivamos na força do Espírito do Senhor. E muitos ficaram admirados de ouvir a palavra do Senhor na força do Espírito Santo. E perguntaram: não é ele o filho de José? E disseram: sem dúvida, então lhes disse, citarei este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. Está dizendo da cura física ou da cura interior? Está dizendo da cura física, que Jesus é o médico que cura todos os seres humanos. Sejamos prudentes e vivamos pela força do Espírito do Senhor. E então, já na segunda parte do Evangelho, todos em Cafarnaum ouviram e ficaram admirados, mas Jesus estava em sua terra e lá não pôde fazer muitos milagres. E cita a passagem lá do Antigo Testamento, do profeta Elias. É a profecia do Antigo Testamento, que no tempo do profeta Elias havia muitas viúvas na pátria do profeta Elias, e não choveu durante 3 anos e meio. E também no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos,
e somente um foi curado. Por que somente um foi curado? Quem é esse um que foi curado? É o sírio, o Naamã. E perguntamos, por que somente um foi curado? Pela falta de fé do povo naquele tempo da profecia do profeta Eliseu. E por que no tempo do profeta Elias não choveu durante 3 anos e meio e havia muitas viúvas naquela terra? Está chamando todos os seres humanos à conversão, que todos se convertam e vivam o que está escrito no Evangelho e façam tudo o que Cristo está nos dizendo. E essas palavras Jesus falou pela força do Espírito, de vosso Espírito, e viu que muitos não acolheram, que ele estava na sua terra natal, muitos não acolheram. Então, Jesus citou a passagem da profecia do Antigo Testamento do profeta Elias e Eliseu, que no tempo do profeta Elias ficou 3 anos e meio sem chover, e no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos e somente um, o sírio Naamã, foi curado. E muitos ficaram cheios de cólera de ouvir Jesus dizendo, mas Jesus retirou-se dali e foi anunciar a boa notícia em outros lugares e curar todos os tipos de doença e enfermidade das pessoas. E hoje temos que analisar na realidade que transparece em nosso cotidiano. Tantas vezes nós sofremos perseguições. Muitos não aceitam a mensagem do Evangelho. E Jesus chegou em sua terra natal e não acolheram a mensagem do reino de Deus. E Jesus partiu-se dali, saiu dali e foi anunciar em outros lugares. Temos que analisar, sejamos como Jesus, sejamos fortes, perseverantes, perseverar e anunciar a boa notícia pelo mundo afora. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.